Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é sobre o aborto. E hoje, aqui para conversar comigo, para falar sobre isso, o Miguel, do canal Livres Fronteiras. Alguns devem estar pensando aí, Sueli, você escolheu um homem para estar conversando sobre o aborto? Eu escolhi sim, foi intencional falar com um homem, porque eu acredito que isso é um assunto que deve ser discutido entre homens e mulheres. Afinal, o bebê não se faz sozinho. É um assunto assim que tem que ser amplamente discutido. E hoje nós vamos trazer para o meio libertário para estar entendendo um pouco mais. Enfim, vamos por partes, né, Miguel? Tudo bem? Tudo ótimo. O que você falou foi muito interessante de trazer um homem, porque quando a gente fala sobre uma discussão ética, né, a gente está falando sobre uma análise da realidade, o que é certo e o que é errado, independente da pessoa que analisa. Não importa a pessoa que analisa, o que importa é se está certo ou está errado. É que a gente vê muito assim por aí a questão do o lugar de fala. Como a gente já conversou, né, Miguel? Para quem não assistiu, eu e o Miguel já gravamos uma outra vez. Nós falamos um pouquinho sobre isso, ética argumentativa, e acabou falando até de local de fala. Quem quiser, vai lá assistir, tá um vídeo bem legal. Dentro do libertarianismo, não tem uma visão fechada sobre o aborto. Como que os libertários pensam, Miguel? Quando a gente fala sobre aborto no libertarianismo, a gente está falando sobre, primeiramente, é um assunto ético muito importante, muito difícil, muito complicado da gente analisar, né? Primeiramente, a gente tem 3 posições no meio libertário e a gente tem 2 posições no meio geral, assim, fora dos libertários. No meio geral, a gente tem a posição pró-vida e a gente tem a posição pró-escolha, que a gente fala, né? A posição pró-vida é a posição que é contra o aborto em qualquer circunstância. E a posição pró-escolha geralmente é a posição que é a favor do aborto em qualquer circunstância. Não que eles sejam favoráveis ao aborto em si, mas são favoráveis à escolha de fazer o aborto. E no meio libertário a gente tem uma terceira posição. Eu não conheço alguma outra posição, porque eu acho que são essas 3 as possíveis, mas essa terceira posição que o Walter Block colocou, que chama evictionism em inglês e que em português seria traduzido como expulsionismo. O que seria essa posição? Existem 2 tipos de aborto, né? O aborto de expulsão, você só expulsa o feto do corpo da mãe, e o aborto de morte do feto mesmo. Você mata o feto dentro do corpo da mãe e depois você tira ele. O Walter Block, ele fala que só um desses é eticamente correto, que é expulsar o feto do corpo da mãe. Matar o feto de nenhuma forma seria aceitável. Ele coloca essa posição para fazer um meio termo, mas é um meio termo de princípio entre as 2 posições. Essas são as 3 posições mais comuns no meio libertário. Eu vejo também muito assim no meio libertário, não sei se você também vê isso, que mistura muito também com a questão religiosa, né? Eu acho que quando o libertarianismo acaba juntando com a questão religiosa, é mais aquela questão de ser contra mesmo o aborto. Porque, querendo ou não, né, tá matando, então tem toda aquela questão. Eu, sinceramente, eu não faria. E eu fico pensando, né, o que leva uma pessoa a fazer isso. Mas, enfim, é uma questão de escolha. Mas, assim, é muito interessante trazer essa terceira via, né? Que é o expulsionismo. A gente não ouve falar sobre isso. É diferente. Quando você pensa no meio libertário, a gente fala muito de autopropriedade e sobre argumentação. O bebê, ele não argumenta. Como que decidir em cima de um ser que não argumenta, que ele não pediu para estar ali, que no momento da concepção ele não existia? A posição que está de acordo, pelo que eu consigo ver, com a ética libertária é o seguinte: a criança tem direitos. O problema grande que tem de discussão, mas que no meio libertário não é uma conclusão tão difícil da gente fazer, é que a vida começa na concepção. Quando tem encontro entre o esperma e o óvulo, aquele amontoado de células daquele feto já teria direitos. E o que são esses direitos? Como nós somos libertários, a gente já tem a ética libertária que fala que o único direito que existe é o direito de propriedade privada. E existem coisas que partem desse direito, cláusulas que partem do direito de propriedade privada. Então, se a gente tem que a criança é dona de si mesma, ela tem direito de propriedade privada, então existe essa ideia de que você não pode matar a criança de forma alguma, porque isso seria um crime. Do mesmo jeito que você não pode matar uma criança fora da barriga da mãe, você não poderia matar uma criança
criança dentro da barriga da mãe. Existem algumas objeções a esse pensamento. Não sobre o direito do bebê. A maioria dos libertários, eu não vou dizer todos, porque sempre tem uma pessoa ali, mas a maioria dos libertários acredita que a criança tem direitos, e alguns libertários acreditam que elas têm direito, mas que os direitos da mãe sobre o próprio corpo antecedem os direitos da criança. Ou seja, se a mãe quiser abortar, ela poderia fazer isso porque a criança está dentro dela. E ela pode fazer o que ela quiser com o que está dentro do corpo dela. No final das contas, o que a gente tem que entender é que a posição sobre o aborto, ela vem muito da ideia que as pessoas têm, a ideia moral, geralmente. Eu vi mais pessoas dentro do meio libertário falando, mas eu vi não pessoas suficientes falando sobre a discussão ética, né? Será que aborto é certo ou errado na discussão ética? Elas não partem de princípios, elas não partem de lei de propriedade, coisa parecida. Elas simplesmente fazem um julgamento. Eu acho que é errado. A gente pode fazer esse julgamento. A gente pode falar, eu acho que é errado. Mas o negócio não é o que a gente acha, é o que é certo e errado. Então, a gente tem que fazer uma análise por princípio. O Walter Block, que é o cara que criou o expulsionismo, ele faz essa análise por princípios, né? Então ele fala, a criança tem direitos, ela não pode ser agredida, ela não pode sofrer de coerção, sofrer de agressão. Mas a mãe também não pode, porque ela, assim como a criança, tem direitos. Então, a grande pergunta que a gente tenta responder quando a gente fala sobre aborto é como que a gente resolve esse problema? A mãe tem direitos e a criança também tem direitos. Se a gente permitir que a mãe ultrapasse os direitos da criança, que ela agrida a criança, a gente tem uma ética contraditória. Porque se nossa ética é toda sobre não agredir, sobre propriedade privada, não agressão à propriedade privada, então a gente não pode permitir uma ética que agrida a propriedade privada. Sendo essa propriedade privada o corpo do bebê. É um assunto denso, é um assunto importante se falar, é um assunto muito complexo. Mas aí a gente pode fazer a análise das posições. O que a gente sabe definitivamente, se a criança tem direitos e ela tem direito sobre o seu corpo, ela não pode ser morta. Quando a gente fala nesse assunto, assim, quando fala em vida, pensa em todo tipo de vida, né? Então não poderia matar um animal, então todo mundo deveria virar vegano, vegetariano, enfim. Nós estamos falando de humanos, porque ele poderá argumentar no futuro, ele poderá, né, conversar. Só por isso que a gente deixa, vamos dizer assim, esse assunto voltado para um bebê, né, a espécie humana, né? Não tem como levar esse direito à vida para os animais. Então, sobre isso, eu acho muito interessante, inclusive, falar sobre isso, de por que os seres humanos, desde a concepção, teriam direitos, que é uma coisa difundida no meio libertário. Um jeito que eu gosto de falar, que não é o jeito usual, mas eu gosto de falar, que é o seguinte: a ética, ela tem um objetivo, ela tem um telos, que a gente chama. O objetivo da ética, quando a gente analisa a ética argumentativa, ética do Rothbard, por exemplo, a gente fala que esse telos é a resolução de conflitos. Evitar conflitos, na verdade. Se a gente tem que esse telos é evitar conflitos, a partir das relações entre os seres humanos, a gente entende que a gente abstrai coisas que a gente chama de direitos. São coisas que nós precisamos ter para que esse telos, para que esse objetivo seja cumprido. Então, para que a gente evite conflitos, o que a gente tem que ter? É o direito de propriedade privada. Então, qual que é a pergunta no final das contas? Qual que é o sentido, por exemplo, de eu matar uma criança de 2 anos de idade? Eu posso matar uma criança de 2 anos de idade? De jeito nenhum. A maioria dos libertários iria concordar. Na verdade, a maioria não. Todos os libertários iriam concordar. Isso é uma coisa que eu posso falar. E toda pessoa de caráter também deveria concordar com isso. Você não pode matar uma criança de 2 anos. E de 1 ano? E de 6 meses? E a criança que acabou de sair da barriga da mãe? E a criança que ainda está na barriga da mãe? Onde que vai parar isso? Então, pelo que a gente consegue analisar, a única forma objetiva da gente falar, tá, não pode matar a partir daqui, é a partir da concepção. E é o que o Walter Block, por exemplo, ele admite. Então, a partir da concepção, você não poderia matar a criança de forma alguma. E a coisa mais difundida entre os libertários são as duas posições contra o aborto. Uma totalmente contra o aborto e contra a expulsão, e outra a favor da expulsão, mas contra o aborto. É muito incomum você achar libertários que são a favor da escolha de abortar, no sentido de matar a criança dentro da barriga da mãe. É importante a gente fazer isso, já que esse vídeo ele tem a intenção da gente mostrar essas posições e da gente fazer uma análise dessas posições. É interessante da gente entender o que os teóricos falam sobre esse assunto
E por que a maioria dos libertários concorda com essas duas ou com uma posição específica? Eu acho que no final das contas a gente tem que olhar principalmente para essas duas grandes posições, né? A maior posição de todas não é o expulsionismo, é a pró-vida, né? E a gente pode fazer uma análise disso. Vamos fazer uma análise então. A criança tem direito à propriedade privada. Todo mundo concorda com isso. Se a criança tem direito à propriedade privada, ela não pode ser morta. Ela tem o direito de não ser morta. Se ela tem o direito de não ser morta, a gente não pode abortar. É importante a gente fazer a distinção aqui. Quando eu falar aborto, eu tô falando sobre acabar com a vida da criança dentro do útero da mãe. E quando eu falo sobre expulsão, eu tô falando sobre tirar a criança do útero da mãe. O que eu acho importante, porque as duas são consideradas aborto, mas porque é a terminação da gravidez, né? Mas eu gosto de diferenciar pra gente ter uma ideia. De acordo com a posição libertária de propriedade privada, a criança não pode ser morta. E eu não vou tratar agora dos casos especiais, ou seja, estupro de pessoa menor de idade, né? Por enquanto, a gente está falando sobre uma mulher que fez sexo consensual e que engravidou, que é a maioria dos casos. Então, a criança não pode ser morta. Se ela não pode ser morta, no sentido de, não que ela não pode ser morta, porque ela é imortal, né? Mas no sentido de que é errado matar a criança, a gente tem que universalizar isso. Porque a lei de propriedade privada ela é absoluta. Se é errado matar alguém, é sempre errado matar alguém no sentido de que essa pessoa é inocente. Não é errado matar alguém que matou alguém pelo princípio de Stoppel e etc. Mas é errado sempre matar uma pessoa inocente, agredir uma pessoa inocente e, portanto, matar o bebê seria errado, independente da situação. Agora a gente vai para a expulsão. A gente pode tirar a criança do útero da mãe, independentemente se ela vai morrer ou não? Então, eu estava lendo a respeito disso, que eu achei muito interessante a comparação de um autor. Eu não vou saber agora de cabeça o nome do abençoado, mas ele deu um exemplo assim que eu achei bem interessante, assim, de fácil visualização. Ele colocou assim, imaginar que você tenha uma casa de aluguel. Essa casa de aluguel seria o seu útero. O bebê seria um inquilino ali e por algum motivo você quer tirar o inquilino. Quando você vai tirar o inquilino, você não vai lá com uma escopeta ou com uma arma dar um tiro na cabeça do inquilino para tirar. Então você tem um processo tudo certinho e você vai só retirar ele da sua casa, independente se ele não tem casa, se ele tem casa fora ou não. Vamos dizer assim, não interessa muito, mas é mais o fato da pessoa ter o direito de tirar aquele inquilino da sua casa. Então seria assim o processo de expulsão. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa, com outra analogia. Como que a gente tira um ser que ele precisa daquele lugar? É como se você pegasse alguém que tivesse com você num barco, jogasse ele no rio, sem bote salva-vida, sem nada, e sem ele saber nadar, você tem a certeza que aquela pessoa vai morrer. Então, assim, como que faz isso nesse aspecto? O que você está falando é viabilidade. Por que a gente pode ou não pode expulsar uma criança que é viável ou que não é viável? Isso é uma pergunta muito interessante sobre expulsionismo, e a resposta mais simples que eu daria, e que é o que o Walter Block dá, é não importa, basicamente. Isso é a resposta simples, mas eu vou falar mais sobre ela. Mas a primeira resposta que a gente fala é não importa. Se a pessoa está dentro da sua propriedade e você quer expulsar ela, pelo motivo que seja, você deveria ser capaz de fazer. Você deveria ter o direito de fazer. Agora, é estranho se você expulsar alguém, essa pessoa necessariamente vai morrer. Sobre um bebê não viável, por exemplo. Você pode expulsar um bebê não viável da barriga da mãe? A gente pode fazer uma análise moral disso. É errado. Pô, o bebê vai morrer, não é legal. Mas e a análise ética? A análise jurídica? Isso é legal? Isso equivale a um crime? Eu argumentaria que não. Que o expulsionismo, porque eu sou expulsionista, eu já vou falar que eu sou expulsionista, não falem nos comentários que eu tô com viés pra uma posição que eu tô mesmo. Até agora, pelo menos, ninguém me convenceu do contrário, eu posso mudar minha opinião amanhã. Você pode expulsar uma criança não viável do útero da mãe? O útero da mãe é a propriedade dela, o corpo dela é a propriedade dela, e a criança está dentro da propriedade dela. E sim, o corpo da criança também é propriedade da criança. Do mesmo jeito que o corpo da pessoa que está inconsciente dentro da sua casa, por exemplo, você entrou na sua casa, encontrou uma pessoa inconsciente que não sabe o que aconteceu, alguém colocou essa pessoa ali e foi. Alguém não, vamos supor que ela simplesmente caiu dentro da sua casa, inconsciente. Você pode expulsar aquela pessoa da sua casa, você pode puxar a pessoa e tirar ela da sua casa. Você não quer uma pessoa dentro da sua casa, no meio da sua sala. Lógico que é um pouquinho mais complicado para bebê, porque é uma criança, né, gente?
Enquanto você falava, eu fiquei pensando no que você falou anteriormente. Eu não posso matar uma criança de 1 ano, eu não posso matar uma criança que tá na barriga da mãe. Mas assim, eu também não posso expulsar meu filho de casa. Esse é o momento que a gente tem que falar sobre guarda, né? Sobre direito à guarda. Sim. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre o aborto, a gente não tá falando necessariamente sobre guarda. Não necessariamente, mas a gente pode sim falar sobre a guarda. Mas o caso do aborto, ele é bem específico no que a gente fala em sentido de propriedade. Então tem uma pessoa dentro da sua propriedade, que é seu corpo, e essa pessoa também é dona do corpo, mas ela tá inconsciente, ela não sabe que ela tá dentro do seu corpo, ela não agiu para estar dentro do seu corpo, ela não necessariamente é um invasor. O Walter Block, ele fala que é invasor, mas eu tendo a discordar disso, mas ainda assim ela está dentro do seu corpo. Então, a posição que seria, na minha opinião, o mais próximo do certo seria: eu posso expulsar a criança, mas eu não posso matar a criança, porque são duas ações diferentes. Uma ação é simplesmente a expulsão. A consequência da expulsão meio que não importa, porque a sua ação foi só a expulsão. Então, da mesma forma que uma pessoa tá no seu gramado, você fala, sai do meu gramado, e a pessoa tem um ataque cardíaco. É a sua culpa que essa pessoa teve um ataque cardíaco? Não, a ação que você teve é só expulsar essa pessoa do seu gramado. Então, a mesma coisa com a criança. E ainda a criança tá inconsciente ainda. Então, ainda tem esse negócio. Mas, no final das contas, se a gente analisar muito bem, de acordo com a ética, a maioria dos libertários concordaria que, primeiro, é errado matar a criança. E segundo, que vem a bifurcação. Aí alguns libertários vão falar que é certo expulsar a criança, alguns libertários vão falar que não é certo. Eu vejo a expulsão como menos ruim, porque pelo que eu vi, esse bebê vai ser tirado de uma maneira assim, vamos dizer, mais tranquila. Não vai ser do jeito que agora, por exemplo, esquarteja tudo bebezinho. Eles usam pinças e mais não sei o que pra estar desmembrando o bebê. Então, assim, é uma atitude assim, muito cruel quando pensa nesse tipo de aborto. Quando a gente pensa no expicionismo, não, eles vão tentar tirar o bebê pra que a vida, né, ela vingue aqui fora. Eu acredito que com tecnologia, isso pode estar, de uma certa maneira, contribuindo. Walter Block, ele fala que a posição expulsionista é uma posição justamente para salvar o máximo de crianças possível. Porque ele é pró-vida. Ele fala que ele não faria nem expulsão. Mas isso é uma moral dele, é uma coisa moral. O objetivo dele é salvar o máximo de crianças possível. O que ele fala? Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem leis de aborto em vários estados muito não restritivas, digamos assim. Uma mulher pode simplesmente chegar num Planned Parenthood, que inclusive foi criado por uma eugenista que queria dizimar a população negra, mas não vou nem falar sobre isso. Nossa. A mulher era loucona. Mas você pode simplesmente entrar numa organização dessa, fazer um aborto, sair, nada acontece. De qualquer idade gestacional? Qualquer idade gestacional. Nossa. Existem alguns estados que permitem até o primeiro trimestre, tem estados que permitem até o segundo trimestre, e tem alguns estados que, não no Planned Parenthood, mas em hospitais, permitem até 9 meses. Não tem como não pensar nisso como assassinato. Meu primeiro filho foi prematuro. Foi no começo do 3º trimestre. Eu faço confusão porque é 7 meses. Ele nasceu de 7 meses. E assim, você vê que tá tudo perfeitinho. Ele tem condição de sobreviver, né, em uma incubadora. Ele tem condição de sair dali sem problema algum. E quando fala de segundo e terceiro trimestre, dá um impacto em mim, porque não tem como não pensar em assassinato. O que você falou é perfeito sobre bebês prematuros, né, que você deu o seu exemplo. Antigamente, em 1930, por exemplo, você sabe muito bem que a chance do seu filho sobreviver, por exemplo, era muito baixa. E a chance de uma criança de 9 meses, totalmente saudável, sobreviver, era também muito baixa. Sim. Então, exatamente o que você falou, a tecnologia tá levando a gente para um lugar em que talvez uma criança, se eu não me engano, crianças no segundo trimestre já tem uma chance de sobreviver, uma chance pequena, mas acho que algumas crianças no segundo trimestre já sobreviveram, tem alguns casos, e a tecnologia tá cada vez levando a gente pra frente. O Walter Block, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem crianças dos 3 trimestres morrendo, sendo abortadas. A posição expulsionista falaria, tá, mas e se a gente diminuísse esses casos para só as crianças do primeiro trimestre morrerem por expulsão, né? Porque elas não têm uma chance tão grande de sobreviver.
útero. Talvez, se ela for expulsar a criança do corpo dela no segundo mês de gestação, talvez com a tecnologia lá na frente, a criança tenha uma chance grande de sobreviver. Com 20 semanas, 24 semanas, a criança já é possível de ficar na incubadora. A gente não sabe, né? Porque o processo de incubador é lento, enfim. Mas a criança tem uma chance. É diferente quando você vai lá e já acaba com a vida dela. Essa parte do expulsionismo eu acho bem interessante. Com a tecnologia, também, quem sabe no futuro, não pode tirar o bebê dos primeiros 2 meses e passar para outro útero. Poderia ser a evolução, né? Sim, um útero artificial também. E aí eu acho interessante também, eu tenho certeza que vai querer falar sobre isso, sobre os casos, as minorias dos casos, né? Pedofilia, estupro com consequência de gravidez, né? Uma coisa que geralmente é falada é a seguinte: o estupro é um crime. Não tem um libertário que discorde disso e a maioria das pessoas decentes concordam que o estupro é um crime. Só que aí tem a gravidez no estupro. Como que você faz isso? De acordo com a posição expulsionista e pró-vida, você não pode matar a criança. Mas, de acordo com a posição só expulsionista, você pode expulsar a criança. Independentemente do caso, então o estupro também é levado em consideração aí. Então, uma mulher que tem a capacidade de expulsar a criança de alguma forma, independentemente da idade gestacional, ela deveria ter o direito de fazer isso. A morte da criança vai continuar sendo um crime, mas é difícil a gente falar se o estuprador deveria ter a pena levada a ele, ou seja, como aconteceu o caso daquela menina, aquele caso que ficou famoso aqui no Brasil, da menina que foi isso, e que ela ficou grávida, ela tinha que fazer o aborto. Na minha opinião, se o aborto é necessário, em alguns casos ele é necessário, ou para salvar a vida da mãe, na verdade, para salvar a vida da mãe, eu acho que talvez seria a única necessidade disso. Eu vejo talvez que em casos de estupro, o estuprador deveria levar a pena de assassinato. Ou seja, além dele ser colocado o crime dele como estupro, ele teria colocado o crime dele como assassinato também, por causa que ele fez as condições necessárias para que aquela criança fosse abortada. Muito interessante, realmente, porque é culpa dele nesse caso. É bem diferente de uma relação consensual, onde as pessoas ali assumiram, né, poderiam acontecer isso, né? Nesse caso, não, a pessoa não consentiu. Toda a culpa que vem ali após o ato dele, né, é consequência somente dele. Seria bom, apesar que no Brasil a questão de leis é tão bagunçada, mas é um bom ponto de vista, eu não tinha pensado nesse aspecto. E sobre casos onde a mulher não foi estuprada, mas ela corre risco de vida. Eu posso fazer uma analogia em relação a isso. Essa analogia seria a seguinte: imagina que você está na frente de um carro, vindo na sua direção, está vindo na sua direção um carro. E você está atravessando a rua, não tem problema, você está conseguindo atravessar a rua. Mas, de repente, uma pessoa desmaia na sua frente e faz com que você fique parada por algum motivo. Sei lá, ela te abraça e você não consegue soltar de jeito nenhum. E a única forma de soltar essa pessoa para você não ser atropelada é deixando ela ser atropelada, no sentido de fazer com que ela seja atropelada de alguma forma. Sim, a ação da pessoa ser atropelada é sua. Vamos supor que o carro não tem motorista, tá? É um carro automático aí. Da Tesla. Aí. Da Tesla, mas pode ser um carro, um meteoro ou coisa parecida, certo? Então, eu acho que em casos em que existe o risco de vida da mãe, não haveria um crime cometido. Ou seja, as condições necessárias para que a ação dela fosse feita foi causada pelo motivo dela ter um bebê dentro da barriga dela. Então, em caso de risco da vida da mãe, na minha opinião, pode ter gente que vai falar o contrário de mim, óbvio, como a gente falou desde o início, é um assunto complexo, complicado e que não tem uma grande concordância nem no meio libertário, muito menos no meio exterior, mas na minha opinião, a mãe não deveria receber a pena de um crime de assassinato, porque aquela condição foi necessária para a sobrevivência dela. Então, assim, Miguel, para concluir, o expulsionismo, então, seria uma maneira gentil, vamos dizer assim, de tirar o bebê do corpo da mãe, né, já que ela não quer o bebê. E, assim, com tecnologia, a questão do aborto, vamos dizer assim, poderia desaparecer, né? Poderia ter outras maneiras de resolver tudo isso. Apesar que eu
vou ser bem sincera, hoje em dia tem tanto meio contraceptivo que, olha... Realmente, os casos que a gente deveria se preocupar muito em questão ética seriam os casos de estupro, que eu acho que são os casos mais pesados, primeiro de tudo, mas são os casos também que a pessoa realmente tem uma justificativa que dá pra entender por que ela acha que deveria fazer aquilo. Eu gostei muito de falar com você sobre isso. Muito obrigado por estar aqui falando, né, um pouco mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente não conhece. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. É sempre bom falar com você, que você faz uma pergunta muito legal. Ai, valeu. Ó, eu vou te chamar mais vezes, me aguarde. E a galerinha que tá assistindo aí, eu já convidei, mas vou reforçar, vou deixar aqui embaixo o link do canal do Miguel. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, siga o canal do Miguel e um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.